Ela demonstrou coragem diante da adversidade, humildade diante da injustiça e hospitalidade que mudou o curso da história. Abigail, a mulher inesquecível, sempre surge como um lembrete poderoso da importância de escolher o cônjuge certo ou ter um valioso companheiro de equipe em nossas vidas. Sua história tem o dom de nos deter, compelindo-nos a refletir sobre o impacto profundo que a influência positiva pode ter. Ela era uma mulher cuja hospitalidade, sabedoria e inteligência desempenharam um papel crucial em salvar a vida de seu marido, mesmo quando ele agiu impulsivamente diante de Davi, o futuro rei de Israel. Quando alguém age impulsivamente, como frequentemente fazemos, é vital ter pessoas dispostas a aconselhar com sabedoria. Essas pessoas podem evitar que situações difíceis piorarem. Após a morte do profeta Samuel, Davi se encontrava no deserto do Alcorão, no sul de Judá, possivelmente fugindo das maquinações assassinas de Saul. Nabal, um homem que pastoreava suas ovelhas na região, estava seguindo seu costume. Davi enviou jovens para pedir um presente em troca da proteção que ele havia oferecido aos rebanhos de Nabal. No entanto, a resposta de Nabal aos servos de Davi revelou uma atitude egoísta e rude, o que despertou a fúria de Davi, levando-o a marchar em direção ao Carmelo com cerca de 400 homens, determinado a punir Nabal e sua casa. Abigail, uma figura verdadeiramente notável, permanece como um exemplo vívido da importância de escolher o cônjuge certo ou cultivar relacionamentos valiosos em nossas vidas. Sua história envolvente é uma lição inesquecível sobre o impacto que a influência positiva pode ter. Abigail demonstrou coragem e sabedoria quando soube que seu marido, Nabal, havia agido impulsivamente e insultado Davi e seus homens. Ela agiu rapidamente para remediar a situação. Abigail preparou um presente generoso, incluindo pães, vinho, ovelhas, grãos, passas e bolos de figo, e partiu para encontrar Davi. Enquanto montava seu burro e se aproximava de Davi e seus 400 homens, Abigail se ajoelhou diante de Davi, reconhecendo sua própria responsabilidade e pedindo desculpas em nome de Nabal. Abigail implorou a Davi para não prestar atenção a Nabal, cujo nome significava tolo. Ela reconheceu a sabedoria de Davi em evitar a vingança e derramamento de sangue. Ela abençoou Davi e pediu a Deus que o protegesse de seus inimigos. Davi, tocado pela compaixão e discernimento de Abigail, aceitou o presente dela e abençoou sua sabedoria. Abigail foi uma mulher notável que, com sua inteligência e atitude compassiva, evitou uma tragédia iminente. Sua história nos ensina sobre o poder da empatia e da influência positiva em nossas vidas. Davi estava determinado a destruir Nabal e tudo o que ele possuía, se não fosse pela intervenção oportuna de sua esposa, Abigail. Abigail demonstrou uma compreensão profunda da situação e agiu com rapidez para evitar a calamidade iminente que ameaçava sua família. Em vez de apoiar cegamente seu marido, mesmo quando ele estava errado, ela escolheu o caminho da sabedoria e da empatia. Abigail poderia ter facilmente se alinhado com seu marido e, consequentemente, colocado sua família em grave perigo. Se ela não tivesse intervido, Davi poderia ter respondido com violência, buscando vingança pelo desrespeito e ingratidão de Nabal. No entanto, Abigail se recusou a permanecer em silêncio e, graças à sua intervenção, a crise foi resolvida pacificamente. A história do casamento de Abigail e Nabal também destaca a realidade de que, embora os opostos possam se atrair, o desrespeito mútuo e a ingratidão podem minar qualquer relacionamento. Nabal estava ciente de que Davi havia libertado seu povo dos filisteus, que Samuel havia ungido Davi como o futuro rei de Israel e que Davi havia protegido seus bens e servos por um longo tempo. No entanto, Nabal escolheu ignorar esses fatos e recusou-se a retribuir a gentileza de Davi.
Nabal, de fato, demonstrou uma falta de habilidades interpessoais, agindo de maneira imprudente e sabotando sua própria liderança. Sua história serve como um lembrete para muitos líderes e pastores nos dias de hoje. Às vezes, nos concentramos tanto em nossos trabalhos e vidas pessoais que negligenciamos o recurso mais valioso do planeta, as pessoas. O comportamento de Nabal ilustra a importância de desenvolver habilidades interpessoais saudáveis. Podemos extrair algumas lições valiosas da postura de Abigail: ter coragem e agir com rapidez, confiando em Deus. Abigail não hesitou em agir diante de uma situação potencialmente perigosa. Ela demonstrou visão ao tomar a iniciativa e não perdeu tempo culpando seu marido ou cedendo ao medo. Sua coragem a levou a despachar comida e empregados, agir por conta própria e abordar Davi com honra e respeito. Essa abordagem sábia ajudou a resolver a situação e a salvar sua família. Então, Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados e os pôs sobre jumentos e disse aos seus jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. 1 Samuel, capítulo 25, versículos 18 e 19. Praticar a humildade, a gentileza e a busca pela paz. Abigail demonstrou humildade ao reconhecer a situação e intervir. Ela também agiu com bondade e respeito em relação a Davi e seus homens, reconhecendo o bem que eles fizeram a ela e a sua família. Além disso, ela buscou a paz ao se aproximar de Davi e evitar um conflito violento. Essas lições de Abigail nos lembram da importância da empatia, da coragem e do respeito nas relações interpessoais, bem como da necessidade de priorizar a paz e a reconciliação, em vez de se deixar levar pelo orgulho ou pela raiva. Abigail, diante de Davi, demonstrou coragem ao aceitar a responsabilidade por algo que não havia feito. Ela se curvou diante de Davi com o rosto no chão e pediu perdão em nome de toda a sua família. Esse ato de humildade e compaixão foi crucial para evitar que um conflito violento ocorresse. Abigail enxergou além de si mesma, esforçando-se para criar a paz, apesar das ações equivocadas de seu marido. Abigail também reconheceu a influência de suas palavras e ações. Ela pediu a Davi que perdoasse a ofensa, destacando que o Senhor estava construindo uma dinastia duradoura para ele. Ela enfatizou que, embora houvesse perseguição, a vida de Davi estaria segura nas mãos do Senhor, enquanto seus inimigos seriam lançados fora como uma pedra de uma funda. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. 1 Samuel, capítulo 25, versículos 28 e 29. Abigail percebeu que o contexto maior da história era mais importante do que o momento presente. Ela lembrou a Davi de como Deus estava trabalhando em sua vida e que o próprio Senhor estava lutando por ele. Ela reconheceu as ações heróicas de Davi, como derrotar o gigante Golias e trazer a presença de Deus de volta à vida de seu rei. Abigail sabia que a narrativa de Davi era parte de algo muito maior. Essas ações e palavras de Abigail ilustram a influência positiva que podemos ter nos outros quando agimos com coragem, humildade, compaixão e consideração pelo quadro maior da vida e das circunstâncias. Abigail não apenas evitou um conflito desnecessário, mas também reforçou a fé e a confiança de Davi em Deus. Abigail demonstrou a verdadeira essência de um guerreiro.
lealdade e fidelidade, colocando os interesses dos outros em primeiro lugar. Ela enfatizou que, quando o Senhor cumprisse as promessas feitas a respeito de Davi e o nomeasse líder de Israel, Davi não precisaria carregar o fardo do derramamento de sangue desnecessário ou da vingança pessoal. Abigail lutou incansavelmente para manter seu marido e sua casa seguros, pensando em todos aqueles de quem ela se importava, não apenas em si mesma. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco o haver-se salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. 1 Samuel, capítulo 25, versículos 30 e 31. Abigail demonstrou sua devoção a Deus e sua família em tudo o que fez. Ela escolheu respeitar Davi e lembrou a ele que Deus cumpriria todas as boas promessas feitas a seu respeito. No final de seu apelo, Abigail pediu apenas uma coisa a Davi: que ele se lembrasse dela quando o sucesso viesse a ele. As palavras e ações de Abigail refletiram uma força e determinação notáveis. Ela entendeu que, ao conquistar a aprovação de Davi nessa situação, ela garantiria a segurança de seus servos e familiares. Abigail era um exemplo notável de alguém que valorizava a vida e a paz, escolhendo a sabedoria e a compaixão em vez da vingança e da violência. Sua lealdade e empatia a tornaram uma figura inspiradora. Davi expressou sua gratidão a Abigail, reconhecendo a intervenção divina em seu encontro. Ele elogiou a Abigail por seu bom senso e por tê-lo impedido de buscar vingança com suas próprias mãos. A fé de Abigail em Deus e seu papel na situação foram fundamentais para resolver o conflito de maneira pacífica. Deus claramente lutou por Abigail, e sua sabedoria e previsão ajudaram a salvar sua família. Ela usou sua capacidade de informar Nabal sobre o que havia acontecido naquela noite, esperando até o amanhecer para contar toda a história. Esse ato revelou sua compreensão do poder das palavras e como usá-las com sabedoria. A narrativa destaca a importância de ter um cônjuge, amigo ou companheiro de equipe que seja responsável e que ajude a tomar decisões sábias para o futuro da família. A mulher virtuosa mencionada em Provérbios 31 também é um exemplo de alguém que considera o futuro e toma decisões financeiras prudentes. A boa gestão financeira, generosidade e cuidado com os necessitados são qualidades que podem equilibrar as atitudes gananciosas. Nabal, infelizmente, não demonstrou bondade e generosidade, o que o levou a agir de maneira egoísta em relação a Davi. A lição aqui é que as atitudes e ações de nossos parceiros e colegas de equipe podem ter um impacto significativo em nossas vidas e nas decisões que tomamos. Ter pessoas que nos ajudem a manter uma perspectiva equilibrada e a tomar decisões sábias é inestimável. A hospitalidade de Abigail foi uma virtude notável que desempenhou um papel importante em sua salvação e na resolução do conflito. Abraão e Sara, na Bíblia, também foram conhecidos por sua hospitalidade, como o exemplo de quando hospedaram anjos enviados por Deus sem saber. Esse ato de hospitalidade pode ser visto como um exemplo de como, às vezes, você nunca sabe quem está hospedando e como um ato generoso pode trazer bênçãos inesperadas. O apóstolo Paulo também experimentou a hospitalidade quando foi hospedado por Áquila e sua esposa, Priscila, durante sua missão missionária em Corinto. Eles compartilharam suas vidas e seus dons, trabalhando juntos e oferecendo apoio a Paulo. Esses exemplos na Bíblia destacam a importância da hospitalidade e como ela pode ser uma ferramenta poderosa para estabelecer conexões significativas e receber bênçãos inesperadas.
a disposição de abrir as portas e compartilhar generosamente com os outros é uma virtude que pode ter um impacto profundo nas vidas das pessoas e resultar em bênçãos inesperadas. A hospitalidade de Abigail desempenhou um papel fundamental na resolução do conflito e na proteção de sua família, destacando a importância de ser hospitaleiro e gentil com os outros. À medida que nossa jornada através da história de Abigail chega ao fim, somos lembrados de que as virtudes de coragem, humildade e hospitalidade têm o poder de transformar vidas e moldar o curso da história. Abigail, a mulher inesquecível, enfrentou desafios, defendeu a paz e demonstrou o valor de fazer o que é certo, independentemente das circunstâncias. Nossas vidas estão repletas de situações onde podemos aplicar essas lições intemporais. Se você acredita que cada ato de bondade importa, que a compaixão pode superar a raiva e que o amor ao próximo pode construir um mundo melhor, então você está no caminho certo. Assim como Abigail, você também pode ser uma fonte de inspiração para os outros, influenciando positivamente as vidas ao seu redor. Continue buscando a coragem para enfrentar desafios, a humildade para reconhecer a verdade e a hospitalidade para estender a mão aos outros. Nós esperamos que esta história tenha tocado seu coração e inspirado você a levar essas lições com você em sua própria jornada. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um comentário, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras da Bíblia e lições intemporais. Obrigado por assistir e levar adiante a mensagem de Abigail. Juntos, podemos fazer do mundo um lugar mais compassivo e inspirador. Até a próxima!